uma outra unidade importante dentro da astronomia, mas não tão falada, é os parsec. Vou deixar escrito aqui, parsec. Que é cerca de 1 parsec é igual a mais ou menos 3,26 ano-luz. Não é necessariamente uma unidade que substitua ano-luz, ok? Ela é tratada na trigonometria no espaço para medir a nossa posição, usando o paralaxe, que eu vou explicar para vocês, da nossa percepção aqui até uma estrela, né? A nossa distância dentre as estrelas. É assim que se descobre o quão distante uma estrela está de nós, usando isso daqui. Então, quando vocês verem um parsec, saiba que é uma distância de mais ou menos 3,26 anos-luz. Assim como temos o quiloparsec, o megaparsec e o gigaparsec. Para os olhos mais atentos, talvez já tenham percebido a similaridade com unidades de informação e armazenamento dos computadores, né? Que nós temos os bits, os kilobits, megabytes e os gigas, né? E assim como serve aqui no computador, 1 kiloparsec significa 1000 parsec. 1 megaparsec é 1000 kiloparsec. E 1 gigaparsec é igual a 1000 megaparsec. Ok? Então, você sempre tendo isso em mente, você consegue fazer as conversões matemáticas necessárias para conseguir compreender essas escalas e tamanhos, ok? E aquilo ali de paralaxe que eu falei com vocês, vocês talvez tenham ouvido falar nesse nome. O paralaxe provavelmente vocês já usaram na vida de vocês, nem que seja por uma brincadeira, e talvez vocês já tenham percebido e não tenham compreendido o porquê. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês me verem. E vamos fazer um exercício aqui. Vocês podem fazer na casa de vocês. Estiquem o polegar para frente, né? Vai esticar o polegar para frente aqui, ó, dos seus olhos, né? Vai esticar lá na frente e você vai olhar para ele. Vai tampar um olho enquanto você aponta o polegar. Vai colocar o seu polegar tampando o objeto e você vai tampar um olho. E depois você vai tampar o outro olho sem mover esse polegar. E você vai perceber que você tem a sensação de que seu polegar está se movendo nesse objeto. Você consegue olhar esse objeto de fundo, o polegar tampando esse objeto, e conforme você pisca os olhos diferente, você tem a sensação dele estar se movendo, trocando de lado. Isso porque os nossos olhos, eles se completam, né? Eles se completam para poder ter uma visão mais definida do que é aquele objeto. Ele tira a média daquilo ali, e você consegue ter uma dimensão, uma posição mais correta dele. Isso acontece também com as estrelas. Como isso acontece com as estrelas? Não é necessariamente com a nossa visão, não é esticando o polegar para as estrelas que vocês vão medir essas distâncias. Mas, por exemplo, nós temos aqui o Sol. Nós temos aqui, deixa eu mudar de cor, tá devagar, a Terra. E aqui nós temos um fundo com estrelas e nós queremos determinar qual é a distância correta dessa estrela aqui. Nós vamos olhar para a estrela para querer ter a medida dela e nós vamos ver um fundo aqui com um padrão de estrelas atrás dela, mas a gente está concentrado nessa daqui, ok? A nossa visão para essa estrela da Terra, quando nós olharmos dessa posição, você terá o fundo dessas estrelas, esse daqui como referência, né?
nessa posição que vocês estão vendo. Mas essa não é a posição correta exatamente da estrela. É como se você estivesse enxergando ela com o olho tapado. Eu só conseguisse enxergar um referencial de posição, como se estivesse olhando só com o olho direito, por exemplo. Então, como é que a gente faz para medir a posição correta? A gente tem que esperar 6 meses, quando a Terra for chegar no outro lado aqui, para poder fazer essa observação de novo. Lembrando que nós temos 12 anos, ó, temos 12 meses para a Terra completar um ano, né? Então, se a Terra está aqui nessa posição, daqui a 12 meses ela volta para essa mesma posição, porque ela completou uma volta completa ali em torno do Sol, um movimento de translação. 6 meses, que é metade de 12, nós vamos estar na metade desse trajeto, né? Na posição oposta a que observamos essas estrelas. Então, quando nós olharmos aqui dessa posição, o fundo que veremos será esse, diferente da observação que a gente fez 6 meses atrás. Então, qual é que está certa? Nós precisamos abrir os dois olhos para poder enxergar. Então, a gente faz um cálculo trigonométrico, que eu não vou fazer aqui para vocês porque é mais complexo, mas é só para vocês entenderem. Vai usar a distância da Terra para o Sol, que é uma unidade astronômica, lembra, né? 150 milhões de quilômetros. E vai fazer uma triangulação usando essas medidas para saber a posição certa dessa estrela, que não é essa observação e que não é essa observação, mas o conjunto desse todo para podermos achar a posição correta. E aí, usando essa técnica de paralaxe, que é uma técnica que usamos até hoje, né? Nenhum fruto de uma tecnologia, né? Tão sofisticada, é uma técnica muito manual até, fácil de compreender e que funciona muito bem. Então nós conseguimos ter noção da distância entre as estrelas usando esse tipo de técnica aqui, e nós usamos os parsec para poder medir essas distâncias, ok? Vou apagar aqui. E uma outra coisa que vocês têm que ficar atento é a maneira que esses números, esses valores vão ser atribuídos para vocês. Isso porque, como trabalhamos com números muito grandes dentro da física e da astronomia, nem sempre, mesmo resumindo, a gente acaba tendo números exagerados para poder trabalhar dentro de uma equação, por exemplo. Vamos colocar aqui de exemplo a velocidade da luz no vácuo em metros por segundo. Nós temos 300 milhões de metros por segundo. É como a luz se move no vácuo, né? Aquela velocidade limite que eu falei com vocês. Esse não é um número muito agradável para se trabalhar dentro de equações matemáticas. Então é normal que a gente expresse esse número em notação científica, né? A gente vê isso lá no colégio, mas a gente acaba esquecendo. A equaçãozinha, não se assustem, não é nada demais. Para a notação científica seria o valor que a gente vai atribuir aqui, vezes 10, que é a base que a gente não vai mudar, e o expoentezinho aqui, né? Daqui é só para ilustrar melhor, para vocês entenderem. Esse valor aqui e o expoentezinho aqui é o valor que a gente vai querer encontrar dentro dessa equação. Lembrando que o 10 é fixo, ele não muda, tá? Então, representando esse mesmo valor em notação científica, nós vamos encontrar ele aqui, ó. 3 vezes 10 na 8.
Parece não fazer muito sentido olhando assim, né? Mas eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou a esse resultado. Quando a gente expressa esse número em notação científica, levando em consideração aquela equaçãozinha ali, a gente vai notar aonde está o número principal que a gente vai representar, né? Se ele é um número positivo, se ele é um número negativo, se ele é um número muito pequeno, se ele é um número muito grande. E aí a gente vai começar a contar quantas casinhas a vírgula vai andar dentro desses zeros, né? Então, um exemplo: uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andamos 8 casinhas, acrescentamos uma vírgula nesse número. Nessa equação, a gente isola o valor principal e coloca à frente. O 10 é a base, se mantém. E o expoente é o número de casinhas que vocês andaram com a vírgula. Só isso. E você vai resumir esse número nisso aqui. Isso é uma notação científica. A mesma coisa que vocês pegarem esse número aqui em quilômetros por segundo. Então, temos 300 mil quilômetros por segundo. Nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa vez a gente andou 5 casinhas, né? O que significa? Número principal na frente, 3 vezes 10 na 5. Só isso. Vocês vão ver um número muito parecido com esses ao longo do curso, né? Expresso em notação científica. Isso porque a gente vai resumir esses números grandes, né? Se a gente for colocar, como a gente botou de exemplo, não vai cair nenhuma questão disso, matemática, fazer qualquer conta para vocês, não, podem ficar tranquilos. Isso aqui é só para vocês entenderem como a gente trata algumas unidades dentro da astronomia, para quando vocês verem esses valores assim, com expoente, com vezes, vocês terem uma noção do que aquilo significa, ok? Isso daí pode ser convertido facilmente. Então você vai chegar lá, vai ler parsec, ano-luz, megaparsec em notação, e você vai acabar não entendendo, vai perder o interesse, mas é fácil a compreensão. A gente trabalhou aqui com um ano-luz, né? Que é que é 9 trilhão e meio de quilômetros, e isso é um número muito grande. Se eu quiser expressar isso em notação científica, nós vamos andar a casinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casinhas. Vamos pegar aqui os números significativos, vezes 10, 12 casinhas andadas, ok? Então, só para vocês terem uma noção, tem uma outra observação acima disso, acerca disso, é que números acima de 5,5 nós acrescentamos mais um ao expoente, tá? Que ficaria 13. E números abaixo de 5,5 a gente mantém, a gente não acrescenta, não tira nem nada, só mantém. Mas números acima de 5,5, né, maiores, a gente acrescenta mais um aqui no expoente. Mas como eu disse, não precisem se preocupar com isso agora, é só uma observação, até para quem estiver interessado em fazer uma graduação em física, em astronomia, é isso aqui que vocês vão ver, uma das coisas que vocês vão ver, né? Então, vai vendo se vocês conseguem se familiarizar com esses assuntos aqui dentro da astronomia. Assim como vocês vão ver números que eles começam, eu não vou usar nenhum específico aqui, mas números, por exemplo, que eles começam com 0 e termina com um número significativo. Isso porque esse é um número muito pequeno. Então a gente vai contar esse número aqui
da esquerda para a direita, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai colocar a vírgulazinha aqui, ok? E isso significa, como a gente andou, né, de para trás, o nosso expoente vai ser negativo, né? Ó, andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua o 6 aqui. Continua o 10 aqui. Vocês andaram 6 casinhas, então vai ser 6 casinhas negativa, tá? É como se vocês andassem numa direção com o carro, ok? Para poder chegar a um lugar e você de repente engatasse a ré. Você vai andar negativo, né? Você vai desfazer aquele caminho ali. Então vocês podem também achar esse expoente negativo dentro da equaçãozinha e você vai saber que esse número é enorme, porém ele é pequeno, representa um número, uma escala pequena, ok? Um exemplo é a constante da gravitação universal, né, de Isaac Newton, né? Nós temos 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso aqui é um número extremamente pequeno, muito pequeno. E na equação da gravidade de Newton, da gravitação universal, que é força gravitacional igual a constante gravitacional aqui, vezes a massa do objeto 1, vezes a massa do objeto 2 e a distância ao quadrado. Todos esses objetos que a gente está falando aqui vai ser expresso em notação científica, porque são números exageradamente grandes. Então, isso significa que o que essa expressão quer dizer, o que essa equação quer dizer, é o quanto dois objetos se atraem, né? Vamos supor que aqui a massa do objeto 1 a gente represente o Sol, e a massa do objeto 2 representa a Terra. A gente quer dizer, tipo, quanto a Terra e o Sol se atraem gravitacionalmente. E também significa que essa força gravitacional cai com o quadrado da distância, né? Então, quanto mais eu afasto esse objeto, menos força gravitacional eles exercem um sobre o outro. Essa constante, ela se encaixa aqui, ela é padrão, ela não muda, ok? O que vai mudar é o que a gente vai querer calcular, o que a gente vai querer medir, né? A massa do Sol, a massa da Terra e a massa da Lua, a massa de Plutão e a massa do Sol. E aí a gente vai calcular, saber, né? A gente vai ter ali a informação de qual é a distância desses objetos, né? E a gente vai fazer esse cálculozinho e a gente vai conseguir encontrar a força gravitacional que mantém esses objetos unidos, ok? Então, isso aqui é para poder apresentar um pouco da linguagem da astronomia e da física para vocês acabarem não se assustando. Eu acredito que vocês tenham entendido pelo menos a lógica por trás, né? Eu não exijo de maneira alguma que vocês estejam agora ali aprendendo esses cálculos, daí só se vocês quiserem seguir de alguma forma uma carreira acadêmica, aprender um pouco mais, e vocês levem em consideração estudar isso aqui mais a fundo, que é importante. Mas que pelo menos vocês entendam a lógica do que eu estou falando e quando vocês verem esses números daqui para frente, seja no curso ou fora deles, vocês vão saber o que significa. Seria bom isso daí vocês levarem nota, ok? Leva um caderninho, coloca ali só para uma observação para vocês não esquecerem, porque vocês vão ver muito isso para frente, ok? Dentro da astronomia como um todo. Então, dito isso, vamos continuar o nosso curso agora trabalhando com essas unidades, tá?